Olá, meus amados, olá, minhas amadas, a paz, santos e santas do Senhor Jesus. Hoje vamos falar neste vídeo sobre Sara, a esposa de Abraão. No vídeo anterior falamos sobre Eva. Você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Nós estamos a falar sobre 53 mulheres na Bíblia, história de mulheres que deixaram lições, que deixaram aprendizado conosco para nós podermos aprender com seus acertos e também com seus erros. E hoje a mulher que nós vamos falar, que eu vou falar, é Sara, a esposa de Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus. E Deus falou para Abraão: sai da tua terra, Ur dos Caldeus, e da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão recebeu esta promessa de Deus e compartilhou a promessa com Sara. E Sara simplesmente abraçou a promessa do seu esposo. E aqui tem a primeira lição que nós já aprendemos, que nós às vezes temos que abraçar os projetos do nosso esposo, concordar, vestir a camisola do projeto do nosso esposo. A gente tem que sonhar também os sonhos dos nossos maridos. E ela recebeu, e ela vivia, a cidade do Ur dos Caldeus era uma cidade rica. Eles viviam em uma época bem de vida, eles tinham instabilidades financeiras. Para vocês terem uma ideia, as casas, por mais pobres que eram naquela época, tinha água canalizada. As casas tinham portas, os telhados eram muito bons. Alguns estudiosos falam sobre as ruínas que tem nessa cidade e eles falam da estrutura, da arquitetura desta cidade. Então eles tinham sim um padrão de vida muito bem estabilizado. Agora imagina, o esposo chega para a esposa e diz: olha, Deus falou comigo para a gente sair daqui, largar tudo, deixar tudo e a nossa parentela e vamos para uma terra onde a gente não sabe, que Deus ainda vai mostrar. Olha só que esposa era Sara. E Sara abraçou a promessa de Deus na vida do marido dela. Ela acreditou, ela tinha família, ela tinha o seu pai lá, ela tinha seu bem-estar, eles trabalhavam naquela cidade. Uma das fontes de renda era artesanatos eles vendiam estátuas, não é, de deuses. Naquela época o deus era o deus Lua de lá, era o deus que era adorado. Mas Sara e Abraão não adoravam o deus Lua. Sara e Abraão, eles adoravam o Deus de Israel. Que interessante, meu Deus. E Sara abraçou o projeto e deixaram tudo que poderiam levar, eles levaram, não é? Mas deixaram tudo, toda aquela estabilidade, a família, a convivência, né? Tudo que você, quando você viaja, e nós que somos imigrantes, nós sabemos disso, né? Você deixa as tuas raízes, você deixa os teus amigos, não é? Por uma coisa incerta, mas ela acreditou na promessa, ela acompanhou o esposo dela. Em momento nenhum a Bíblia relata que ela murmurou, ela acreditou. Então ela foi com o marido para a promessa de Deus se cumprir na vida deles. E quando ela estava caminhando junto com seu esposo, caminhando uma maneira de dizer, né? Percorrendo até Deus mostrar qual era a terra. Eles passaram por algumas experiências, né? Houve seca, houve também uma época de fartura, mas o que eu quero deixar aqui bem claro é alguns comportamentos de Sara. Então Deus prometeu a Abraão, fez outra promessa, que ele seria pai de multidão com ela, só que ela já tinha 65 anos de idade. A Bíblia diz que o período dela, o costume da mulher já tinha cessado. Olha só aqui a parte da Bíblia, capítulo 18, versículo 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E disse ele:
Ei-la aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. E assim, pois, se riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Ou seja, ela recebeu uma promessa e ela não acreditou nesta promessa que ela recebeu. E Sara, a Bíblia diz que o nome dela significava princesa. O nome dela inicial era Sarai, depois mudou para Sara. E a Bíblia diz que ela era uma mulher muito bela, mas ela era estéril. Ela não poderia ter filhos. Olha só que contradição, uma mulher tão bela, tão linda, mas não era fértil. E naquele tempo, as mulheres que não eram férteis, elas eram excluídas, elas eram marginalizadas, colocadas à margem, elas não tinham valor. Quanto mais filhos se tivesse naquela época, mais a mulher era abençoada pela quantidade de filhos. Agora imagina, tanta beleza, porque ela chamou a atenção de príncipes, de Faraó, até do próprio Faraó, ela chamou a atenção. É tanto que o Faraó colocou ela no seu harém. Se não fosse a intervenção de Deus, ela não teria saído do harém, de tão bela que era, e ela já tinha 65 anos. Então, Abraão era 10 anos mais velho do que Sara. Essa promessa, ela tinha 89 anos quando fez essa promessa, que ela teria um filho daqui a um ano. Eles receberam em casa a visita de 3 homens, 3 anjos. E Abraão disse para Sara fazer a comida para eles. Enquanto ela fazia essa comida, eles estavam comendo e tudo, ela estava na tenda. Olha só que interessante, uma mulher saiu do seu conforto, como eu falei inicialmente no vídeo, saiu do seu conforto, da sua segurança para morar em tendas. Mas ela era uma mulher, sabe o quê? Que ela torcia por seu marido. Ela sonhava os sonhos dele. Ela abriu mão de todo o seu conforto para viver o sonho do esposo. Eu e você, nós temos que também fazer isso, às vezes, como esposa, porque o sonho do nosso esposo também é o nosso sonho, a felicidade dele tem que ser a nossa, porque Sara, ela é exemplo. O apóstolo Paulo fala numa das suas cartas que ela era um exemplo de esposa. Em momento nenhum ela murmurou. Já pensou, meu marido chega, olha, sério, vamos vender tudo que a gente tem e vamos para um lugar que eu não sei nem qual é. Qual seria a minha reação? Será que eu teria a mesma reação que Sara? Será que você teria? Então ela recebeu essa promessa, que daqui a um ano, ela com 89 anos, e ele disse: eu venho aqui, você vai estar com um filho. E ela era muito humilhada. Só que antes dessa promessa, aconteceu uma cena que ela se precipitou. Abraão, Deus disse a Abraão que ele seria pai de multidões. Olha, Abraão, tá vendo ali o céu? Você pode contar as estrelas, pois assim será a tua descendência. Mas como é que ele poderia ter uma descendência dessa? Infinita, incontável, porque ninguém consegue contar as estrelas que há no céu. Como se a minha esposa é estéril. Isso eu estou a dizer, conjecturando, não é? E a Sara recebeu também essa promessa, mas como é? Então a Sara quis tomar a frente de Deus. Sara se precipitou. Uma das coisas que nós aprendemos aqui, nós não podemos nos precipitar. Nós não podemos, como eu sempre digo, tomar a caneta da mão de Deus e querer escrever a nossa história, não, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E Sara se precipitou, porque Sara e Abraão são o pai e a mãe dos judeus. Os judeus são formados através deles. E olha, ela simplesmente se precipitou. Ela tinha uma escrava porque era legítimo, a mulher naquela época que não poderia dar filhos, era legítimo
permitir, não é, oferecer a sua escrava para poder ter filhos, não é? E ela tinha uma escrava que chamava Agar, era uma escrava egípcia. E ela disse para Abraão poder ficar com Sara para poder ter esse filho, que esse filho, a Sara achava que o filho que era da promessa era este filho que vinha de Agar, porque ela não acreditava mais nela, porque aqui tem algumas coisas que eu achei muito, eu até anotei, que eu achei muito interessante de Sara, a incredulidade de Sara, o ceticismo de Sara. Ela estava cética, ela não acreditava, ela tinha vergonha. Olha só, que coisa interessantíssima. Sara teve inveja de Agar, porque Agar era fértil. Então Abraão foi ter com Agar, a escrava egípcia, a pedido de Sara, e ela teve um filho. Esse filho é o Ismael. E o que aconteceu? Sara simplesmente, quando Agar ficou grávida, Agar começou a se rebelar também contra Sara, a humilhando, porque ela era fértil, ela tinha um filho, né? Supostamente um filho da promessa. E aí foi quando entrou em cena esses anjos que foram visitar Abraão e disse: você, Sara, vai ter então um filho. Nessa idade, daqui a um ano você vai estar com um filho nos braços. E ela não acreditou. Sabe por que às vezes eu e você não acredita nas promessas de Deus? Porque nós vemos com os nossos olhos carnais. Nós somos racionais. Deus não é um Deus racional para operar milagre. O milagre, ele é impossível. É aquilo que eu e você não pode fazer. É por isso que é milagre. E a matéria-prima para Deus operar o milagre é a impossibilidade, é o impossível. Então, Sara não acreditava na promessa. Então, ela fez o que? Ela se antecipou. Ela se precipitou. Muito cuidado com precipitações, com antecipações. Nós não podemos querer dar uma de Deus. Deus é Deus, Estela é Estela, você é você. Temos que esperar, sim, o tempo certo. E coisas interessantes, eu anotei, porque às vezes a minha memória, não é? Não importa como você foi conhecido antes. Olha só, Sara, ela era infértil, ela era estéril, mas Deus mudou, transformou a infertilidade dela, ela se tornou mãe de nações, mãe de reis, tal e qual Deus prometeu para ela. Que maravilhoso! A Bíblia diz que há tempo para tudo, ela tinha que esperar. Olha, ela era linda, ela era um ótimo esposo, uma esposa submissa, não é? Mas ela teve aqui alguns erros, ela não acreditou. Quando o anjo disse para Abraão, que eu falei que os 3 anjos visitaram Abraão e que ela foi fazer a comida e que eles estavam comendo e que eles disseram que ela ia ter um filho aqui, ela sorriu, ela não acreditou. E o anjo foi ter com ela e disse: por que sorri? Há alguma coisa impossível para o nosso Deus? E aí a fé dela entrou em ação. Porque mesmo ela sendo de origem de Ur dos Caldeus, aonde adorava o deus Lua, ela fazia menção, ela cria no Deus Todo-Poderoso de Israel. A Bíblia não menciona como se originou essa fé de Abraão e de Sara, porque eles viviam num lugar que ela idólatra ao deus Lua, no Ur dos Caldeus. Então, a Bíblia não relata como foi que essa fé foi gerada neles, mas relata sim que eles tinham fé nele. Então, que eu e que você, nós possamos acreditar em Deus, independente de qualquer outra coisa. E uma coisa que nós aprendemos também com a história: Deus, não existe tempo que se passou para as promessas de Deus se cumprir em minha e sua, em nossas vidas. Qualquer hora, qualquer tempo é tempo das promessas de Deus se cumprirem uma a uma por uma, em minha e sua, em nossas vidas,
tempo para tudo. Ninguém está tão velho para que as promessas de Deus se cumpram. Não é a idade que limita o poder do nosso Deus. Não é o tempo que limita o poder do nosso Deus. Só quando ela deixou de ser cética, ela não acreditava mais que ia ser mãe. O anjo foi ter com eles porque há uma coisa impossível para Deus, e a fé dela veio ativar novamente. Isso só mostra que, por mais que imperfeitos que a gente seja, mas se há uma conversão genuína em nós, Deus opera sim, porque há tempo para as promessas de Deus se cumprir em nossas vidas, que a gente possa aprender sim. Com Sara, era uma esposa submissa, uma esposa submissa significa uma esposa que veste a camisola do esposo, que aceita, que reconhece o esposo para dirigir, governar a família. Não significa que ele estando errado, eu e você, a gente possa chegar para eles e conversar, não. Mas não é aquela esposa que bate de frente, aquela esposa que é do contra, não. Mas ela sabia, é tanto que Abraão, ela era submissa, mas Abraão a escutou quando disse para ela ir coabitar com Agar, para você ter uma ideia como ele a escutava. A Bíblia fala em relação a esse casal, é um casal também referência, mas eu vou fazer uma série de casais da Bíblia e vou falar sobre eles. O que eu estou agora falando é sobre Sara, porque é muito importante. Quando Deus chamou Abraão, Sara abraçou o chamado do marido. Que eu e você possamos abraçar o chamado do nosso esposo, motivá-los. Se o seu marido ou o meu estiver desempregado, motive o seu esposo. Se tiver numa depressão, ore por ele. Traga ânimo, palavra de consolo. Cuide do seu esposo, é um patrimônio que Deus te deu, e você vai sim ter prazer em cuidar e amar, e trazer para o seu casamento, para a sua vida sentimental, uma felicidade. A mulher sábia, a Bíblia diz que edifica a casa, mas a tola constrói. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói, a tola destrói a sua casa. Que a gente aprenda com os erros de Sara, que foi não acreditar na promessa, se precipitar, não é? E a Bíblia diz, por causa dessa precipitação dela, Sara disse para Abraão que não aguentava mais, se queria que Agar fosse embora, e Agar foi embora com Ismael, com o filho de Abraão. Até hoje essas duas gerações são inimigas, que são os ismaelitas e os israelitas, são inimigos até hoje, por causa de uma decisão precipitada. Seja uma mulher que consegue orientar, aconselhar o seu esposo para não tomar decisão precipitada. Tem mulheres que, pelo contrário, fazem dar corda para o seu marido se precipitar em uma contenda, em pedir demissão do trabalho. Não, peça sabedoria. Vamos orar para que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, havia comunicação com Sara e com Abraão. É tanto que Sara comunicou para Abraão. Abraão partilhou o sonho, partilhou a promessa de Deus com Sara. Tem esposo que não pode falar nada para a mulher, porque a mulher tem a boca imensa, vai dizer para você que é esposa, guarde segredos do seu esposo. Guarde, cuide, trate, para você ser feliz no seu casamento. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, em concordância, Senhor, com esse meu irmão ou essa minha irmã que estiver vendo esse vídeo, eu creio em nome de Jesus Cristo que saber um bocadinho da história de Sara vai ser muito frutífero para nós, Senhor, para que a gente possa administrar o nosso casamento, que a gente possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, aconselhar o nosso esposo, que a gente possa, Pai, ter sabedoria, Senhor, porque através da sabedoria vem a vitória, na autoridade que há no poder do nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Eu repreendo
repreendo toda falta de incredulidade em nossas vidas. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda precipitação na autoridade que há no poder do nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Que a gente possa, Deus, acreditar em cada promessa que Deus nos fez. Que a gente possa, Senhor, respeitar o nosso esposo e o nosso esposo nos respeitar em nome de Jesus. Que a gente sonhe mutuamente um com o outro em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Toda briga, que toda desunião, toda guerra, Deus, toda falsidade, toda máscara nos relacionamentos, Pai, em nome de Jesus, seja que caia por terra, seja repreendido na autoridade que há no poder do nome de Jesus Cristo, Santo e poderoso Deus. Que a gente saiba, Deus, que possa confiar, acreditar nos nossos companheiros, Pai, que eles são os nossos amigos, melhores amigos, nossos cúmplices. Une, Deus, os lares, Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, Pai. Como Sara foi uma excelente mãe, Senhor, a Bíblia diz, Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa sim ser uma excelente mãe na autoridade que é no poder do nome de Jesus Cristo, Pai Santo e Pai querido. E que a gente também, Pai, não seja apegada a nada material. Isso mostra também a história de Sara, que ela não tinha apego à matéria, Senhor, que ela não era escrava da matéria, em nome de Jesus Cristo. Que, Pai, nos desprende de tudo que é, Pai, prejudicial, Santo Deus, a nossa vida cristã para contigo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tudo que nos prende, Deus, todo egoísmo, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que a gente possa, Pai, se alegrar com o nosso esposo, que a gente possa, Pai, sonhar com eles, batalhar em nome de Jesus Cristo, acreditar, investir em nome e cuidar em nome de Jesus Cristo, porque a tua palavra diz que o esposo tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que esta minha irmã que está vendo esse vídeo vai ter um esposo que a ame muito, assim como Cristo amou a igreja, que deu a própria vida por nós, que somos a igreja do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Eu creio em nome de Jesus Cristo nas promessas de Deus para mim, para a sua e para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. No próximo vídeo vamos falar sobre Rebeca, a terceira mulher. São 53 mulheres que eu vou falar nessa série. Depois eu vou falar sobre casais da Bíblia. E que Deus nos conduza para que possamos fazer esses vídeos para nos alimentar. Deus ministra primeiro em minha vida. Deus fala primeiro com minha vida, em minha vida. E eu quero compartilhar com vocês isto. Eu quero agradecer a cada um de vocês que veem o vídeo. Que Deus fale poderosamente com vocês e que vocês tenham mudança de vida, principalmente. E se você gostou desse vídeo, dá um like, que é para eu perceber que o conteúdo está te agradando, para que eu possa me aprofundar mais. Em nome de Jesus, eu também peço que você compartilhe com alguma amiga, com alguma nora, com alguma prima, com alguma conhecida que você acha que esse vídeo vai falar com ela. Compartilhe para abençoar a vida dela, seja o agente abençoador, em nome de Jesus Cristo. E você também se inscreva neste canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, que eu garanto a ti que vai ser edificante para a tua vida, não só a tua vida com Deus, mas a tua vida profissional, a tua vida sentimental, a tua vida de relacionamentos, a tua vida financeira, para a tua paz de espírito, em nome de Jesus Cristo. Tenha um dia lindo e abençoado sempre com Deus.